E vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Glória a Deus. Amém? Que todos os irmãos possam tomar os seus assentos, ficar à vontade, ficar com o seu espírito ligado ao Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa essa noite vir trazer ensinamento ao nosso coração através do seu Espírito e preencher, ó Deus, cada um aqui essa noite. Glória a Deus. O Evangelho de João, ele vem falar para todos nós a respeito da vinda de Jesus. Ele vem preparar o caminho dentro de cada um de nós para falar a respeito da vinda e do propósito de Jesus. Vem dizer que para haver a regeneração, para haver chamado na vida de cada um, precisa passar por um processo. Então eu vou dizer aos irmãos essa noite que essa palavra que vocês escolheram é uma palavra que vem falar do chamado de Deus. O chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida da igreja, para a vida da comunidade. Nós não fomos chamados para ficar somente sentados após passarmos pelo processo de regeneração. Nós somos chamados para darmos razão ao Espírito Santo de Deus, para sermos transformados pelo poder da palavra de Deus e para irmos e darmos fruto na nossa vizinhança, na nossa comunidade, no meio que nós estamos, no meio que nos cerca, na comunidade, na sociedade, neste mundo vazio de Deus, carente de Deus, em corações que estão sofrendo desalentos profundos, esperando ouvir não uma palavra de um Deus que eles não entendem, mas uma palavra cheia de unção e do Espírito Santo de Deus, que vai entrar na vida deles como uma semente que vai germinar e vai trazer cura para aquela alma, salvação para aquela alma e libertação daquele espírito angustiado. João diz que para chegar a esse processo e obedecer aos mandamentos de Deus e dar frutos, é necessário nós passarmos pela graça. Então, o primeiro ponto. E a graça, irmãos, ela é a resposta de Deus à necessidade do homem, à necessidade de cada um de nós, que cada um de nós temos, do homem que é nascido no mundo dominado pelo mal, nascido no mundo dominado por Satanás, pelas malignidades dos espíritos malignos, pelas tentações que o mundo oferece, pelas coisas ruins que o pecado oferece em bandejas bonitas todos os dias. E a graça do Senhor, ela vem sobre a nossa vida como uma resposta aos nossos anseios. Nós que nascemos debaixo da maldição do pecado, nós que estávamos diante de Deus mortos espiritualmente, nós que estávamos vivendo sob o jugo da lei, como a pastora ontem falou aqui e deu uma abertura muito bonita explicando a respeito da ornamentação da igreja, explicando a respeito de como eles fizeram para falar com a igreja a respeito do tabernáculo. Antes de nós termos ofertados por Deus a nós a graça, nós vivíamos debaixo da lei, sob a lei, e a lei não perdoava. O resultado para o pecado era morte. Ponto. Não tinha como escapar da lei. Não havia alternativa, não havia chance para o ser humano de sair debaixo do jugo da lei. E os que estavam em pecados, as pessoas que estavam em pecados, eram condenadas exatamente dentro do que a palavra do Senhor ordenava. Cada pecado tinha o seu castigo, cada erro tinha o seu castigo, e não tinha quem fugisse dele.
no Antigo Testamento, a palavra do Senhor vem dizer para nós que os profetas usados por Deus, eles eram aqueles responsáveis pelo povo para entrar na tenda sagrada, levar diante de Deus as petições de cada um, para pedir a Deus, para interceder ao Senhor pelo povo e por cada uma de suas transgressões. Diz a palavra do Senhor que o profeta ele precisava de um período de santificação, de purificação, de limpeza de suas vestes. Havia todo um ritual a ser cumprido, para que ao entrar na tenda, ele não fosse fulminado pela unção, pelo poder de Deus. Diz também a palavra do Senhor que o profeta ele entrava dentro da tenda, amarrado por cordas, com sinos pendurados na sua cintura, e se ele morresse lá dentro, os sinos não fariam barulhos e eles seriam puxados por cordas, porque não havia autorização de outras pessoas entrarem diante do Santo dos Santos. E somente eles tinham poder para interceder pelo povo. E veio a graça do Senhor sobre nossas vidas, tirar cada um de nós debaixo do jugo da lei. Em Jeremias 3:12, Deus diz ao profeta assim: vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte. Vai, Jeremias, falar as palavras que eu te digo para este povo. Vai, ó pé de Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo e não manterei para sempre a minha ira. Sou compassivo, diz o Senhor. Irmãos, quando o Senhor disse essa palavra a Jeremias para ir falar para o povo, o Senhor ele conhecia toda a transgressão do povo. E o Senhor ele apresentou ali naquele momento a sua benevolência a favor do povo. Mas o momento se apresentou à humanidade a graça de Deus. A graça, ela é a essência da presença de Deus. É a essência de Deus. Não tem como mudar. Deus é puramente graça e misericórdia sobre nossas vidas. E a sua misericórdia, ela vem suprir todas as nossas necessidades, tudo que nós precisamos, tudo que nós desejamos e até o que nós não pensamos. A graça de Deus entra com providência sobre a sua vida, vai entrando ao redor de você, da sua família, por todos aqueles que você clama, que você intercede. A graça de Deus alcança aquele que com o coração entra diante de Deus, clamando a Deus pela sua misericórdia e pela sua graça. Nós podemos falar, continuando em João vem falar também da regeneração a partir da graça. E essa regeneração nos apresenta diante de Deus como um novo ser. Eu vou usar aqui de ilustração do nascimento de uma criança. Quando nasce um bebezinho, que alguém vai visitar, o pai fica todo orgulhoso, né? Recebe lá o pastor no hospital, fala assim: pastor, meu filho é lindo. Vamos lá no berçário que eu vou te mostrar meu filho. Aí o pastor vai lá olhar, cheio de pelanquinho, todo enrugadinho. Às vezes está tão roxinho que está sobrando pele. Mas o pai tem um orgulho tão grande de mostrar aquela coisinha fofinha para os irmãos, para os amigos. Não é verdade? Irmãos, quando a graça de Deus alcança a igreja e nós estamos diante da regeneração, é necessário nascer de novo, é necessário ter um novo pai, é necessário nascer de uma nova família, é necessário passar por aquela fase que Jesus disse para Nicodemos. É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Nicodemos não entendeu quando Jesus estava falando isso para ele. Mas o Senhor Jesus estava falando para ele de regeneração. O Senhor Jesus estava explicando para ele que precisava mudar de vida, que precisava acontecer
uma mudança de atitudes, uma mudança radical, total, uma transformação para estar diante de Deus. Era necessário passar por esse novo nascimento. E a cada novo nascimento, diz a palavra do Senhor, que os céus louvam, que os anjos se alegram, que há uma grande festa no céu por cada alma que dobra os seus joelhos diante de Deus e fala: Senhor, me recebe diante de Ti, Senhor. Eu Te aceito, Senhor Jesus, na minha vida para me mudar, para me transformar. Que aconteça dentro de mim essa regeneração, Senhor, essa mudança. Irmãos, por que será que o Senhor tem falado na igreja, dentro de igreja onde já tem pessoas libertas pelo sangue de Jesus, e o Senhor continua falando nas igrejas a respeito do nascer de novo? Seria necessário renovar sempre certas palavras? É necessário, porque muitas vezes o mundo entra na igreja. A própria palavra do Senhor diz que o joio e o trigo cresceriam juntos dentro da igreja, que o mundo iria influenciar muitos que estivessem desapercebidos a palavra do Senhor. E João continua falando a respeito de como alcançar todo esse processo e estar diante de Deus para ouvir o seu chamado. Em Efésios 2, Paulo vem dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos, antes da graça alcançar a cada um dos que estão aqui essa noite. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra dar vida ou vivificar, ela tem o mesmo conceito de regeneração. Dar vida, vivificar, é igual a regenerar um novo indivíduo. Tornar uma pessoa cheia de pecados em uma pessoa limpa, nova, nascida para Deus, para ser chamado irmão de Jesus, filho de Deus, adotado pelo Senhor e ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor. Quem nasce nesse mundo, irmãos, já nasce espiritualmente morto, porque nasce sob o jugo do pecado, porque nasce num mundo cheio de pecados. É necessário que tenha consciência do plano de salvação para que haja essa mudança. É necessário passar por todo esse processo. Na terceira fase que eu vou falar para vocês desse processo, vem a imputação. O que é imputar? Imputar no nosso dicionário quer dizer colocar sobre outro, passar para outro o seu, o que é seu. Paulo, ele dá um exemplo muito claro disso. Ele diz assim, lá na carta aos Filemões, ele manda uma carta a Filemão sobre Onésimo. Onésimo era um escravo e ele se achegou a Paulo quando Paulo estava na prisão em Roma. E Paulo, ao falar de todo o processo de trabalhar de Jesus, da regeneração, Paulo manda uma carta a Filemão dizendo assim: irmão, querido, se tu me tens em alta conta, ou seja, se você me considera como seu, se você crê no que eu falo, se você crê que Jesus me conhece, que eu conheci Jesus, que eu caminhei com Ele, e que as palavras que eu digo são reais, está nas entrelinhas, Paulo falando a Filemão: recebe a Onésimo, não como seu escravo, recebe a ele como um homem livre, recebe a Onésimo como um cristão, como nosso irmão, porque ele foi regenerado por crer em Cristo. Irmãos,
ele pediu para Filemon: se houver qualquer dolo, se houver qualquer dano financeiro, se por acaso você achar que vai ficar em falta por alguma coisa, impute sobre mim essas faltas. O que Paulo queria dizer a Filemon dessa maneira? Ele quis dizer assim: tudo que este que era seu escravo te devia, e ele não é mais escravo, porque ele foi liberto em nome do Senhor Jesus, coloque na minha conta. Coloque na minha conta, disse Paulo. E Paulo era querido por Filemon quando recebeu essa carta. Eles se conheciam. Paulo estava na prisão de Roma quando disse isso. Qual é o exemplo que nós podemos tirar dessa palavra? Paulo mostrou através de seu ato o que o Senhor Jesus havia feito. Ele não precisou descrever tudo novamente a Filemon, tudo que ele havia passado caminhando com Jesus e o que ele tinha feito. Ele demonstrou através da sua atitude, uma atitude de amor, uma atitude de abnegação, de negação de si mesmo, a ação de Cristo por você e por mim e pela igreja. Foi uma ação de imputação. Da mesma forma que o Senhor Jesus chega todos os dias diante de Deus e fala assim: Senhor, a Mary tem pecados, ela é cheia de falhas, mas Senhor, coloca na minha conta, porque eu tenho visto o sofrimento dela, eu tenho visto cada coisa que ela passa. Da mesma forma que ele fala para a pastora Rose, da mesma forma que ele fala para a irmã Valéria: Senhor, eu tenho visto o sofrimento das mulheres da igreja, eu tenho visto, Deus, as necessidades que elas passam dentro dos seus lares. Elas são chamadas não para ser inferiores aos homens, mas para serem companheiras. As mulheres, lá em Efésios 5, 21, muitos confundem essa passagem. A mulher não é para ser submissa, humilhada. A mulher foi chamada, foi preparada por Deus para caminhar ao lado do marido. Quando ele não perceber algumas coisas, as mulheres que são mais sutis falam assim: bem, você deixou passar batido isso. E os homens pensam: é verdade. Como que elas perceberam eu não é verdade? As mulheres são sutis em perceber pequenas coisas. E o Senhor Jesus, ele vai falando a respeito de cada uma que está aqui esta noite. Não só das mulheres, mas ele vai falando dos jovens diante de Deus. Ele vai falando das crianças diante de Deus e apresentando: Senhor, essas crianças estão num mundo cheio de pecado. Meu Pai, olha por eles, porque eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Eu te peço, Pai, que guarda eles do mal do mundo, porque todos aqueles que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu de forma nenhuma lançarei fora. É a promessa do Senhor, é a promessa de Jesus, que Ele fala para cada um essa noite: de maneira nenhuma Ele te deixará sozinho. Tem muitos corações entristecidos, até mesmo dentro das igrejas, com dúvidas a respeito se o Senhor ainda está olhando por ele. Muitas vezes está ali pensando: Senhor, eu oro, Senhor, e não tenho respostas. Eu clamo, Senhor, e não estou ouvindo. E o Senhor Jesus continua fiel na sua promessa: de maneira nenhuma serão tirados das minhas mãos. De maneira nenhuma uma só das minhas ovelhas será perdida. De maneira nenhuma. Irmãos, fortaleça a sua fé essa noite. Fortaleça a sua fé durante esse congresso, porque Deus tem falado de forma tão profunda, de uma forma tão amorosa, com tanto carinho. Eu estive aqui ontem e ouvi quanto foi falado da parte de Deus. E o Senhor hoje tem falado desde o início. Os louvores têm falado grandiosamente. Ninguém canta para o outro ouvir. Nós cantamos primeiramente
verdadeiramente para Deus. E as nossas palavras são orações diante do Senhor. As nossas palavras durante o hino não ficam perdidas no ar, não, irmãos. Elas são colhidas pelo Espírito Santo de Deus, apresentadas diante do Senhor. E o Senhor conhece cada um daquele que está louvando a Ele, daquele que está louvando com o Espírito, daquele que está adorando a Deus com seu íntimo, com a verdade que tem dentro de cada um. E é isso que o Senhor Jesus está buscando. Aquele que o adore em espírito e em verdade. Porque a palavra do Senhor, ela não revoga uma vírgula só, nenhum ponto. Ela é fiel e se cumpre em todo o tempo. E eu vejo dizer aos irmãos, aleluia, Jesus. Já em Isaías 53, ele vem falar do quarto passo para nós alcançarmos essa transformação na nossa vida, que é a substituição, que vem falar a respeito da substituição de Cristo diante de Deus por cada uma das almas que estão aqui essa noite e por cada uma das almas que estão perecendo no mundo, esperando você ir, abrir sua boca e falar de Deus cheio de unção. Vem dizer para nós que desde a fundação do mundo, o Senhor Jesus já participava dos planos de Deus. Deus já sabia e fazia de forma com que todo o seu reino conhecesse que o seu Filho seria enviado para que fosse o último sacrifício, para que fosse um eficaz sacrifício para a salvação de muitas almas, para a salvação de muitas vidas, para que a humanidade pudesse conhecer a graça de Deus. Comecei falando de graça, e a palavra do Senhor, ela fala que a essência de Deus é a graça. Vamos continuar falando de graça, porque sem a graça de Deus nós não alcançamos o reino do Senhor. A graça do Senhor tem que estar presente nas nossas vidas em todos os dias e momentos que nós estamos aqui buscando a presença de Deus. Pela substituição de Cristo, Deus encontrou um meio de ser justo e de justificar a cada um que nada precisa fazer além de crer. A palavra do Senhor diz assim: aquele que crer será salvo. O Senhor Jesus, ele disse a Natanael. Filipe apresentou Jesus a Natanael falando de Jesus. E Natanael ficou com a pulga atrás da orelha, né? E Natanael viu, mas quem será esse que estão exaltando tanto? E Felipe falou: vem aqui. Você que está aí sentado e tem alguma dúvida da ação da graça de Deus sobre sua vida, olha a palavra do Senhor falando: vem ver, vem buscar aqui, que você vai encontrar a graça de Deus e vai saber que as palavras do Senhor são verdadeiras e fiéis. E Felipe falou para Natanael: vem aqui que eu vou te mostrar que o que eu estou falando não é balela, não é à toa, não é em vão. E Natanael chegou lá, pertinho de Jesus, né? Meio desconfiado, porque Filipe exaltou muito, nós somos desconfiados. A igreja vai falando, os pastores vão falando, os irmãos vão sendo usados, e a dúvida continua ali, atrás da orelha, a pulguinha, né? Será que é? Será que não é? E o Senhor Jesus, e Natanael perguntou para Jesus: como que Jesus conhecia ele? E Jesus respondeu para ele: Natanael, quando você estava lá atrás, debaixo da figueira, eu te vi. Como assim eu te vi?
Olha, irmãos, quando você estava lá na sua casa, com aquele pensamento, Senhor, eu vou ter resposta hoje, o Senhor Jesus já estava preparando a sua resposta. O Senhor Jesus, Ele não está omisso às suas dores. Ele conhece toda a sua preocupação. Ele conhece antes mesmo de você dobrar os seus joelhos e falar: Jesus, eu preciso tanto disso. Eu estou com tanta falta disso. Senhor, abre porta de emprego, Senhor. Antes de você abrir sua boca para clamar, o Senhor Jesus já conhece a sua petição. E o Senhor Jesus falou ali para Natanael, apresentou para o povo, falou ali: eis aí um israelita, em quem eu não vejo dolo, em quem eu não vejo erro. Mais uma vez, a graça de Deus se manifestando na vida de Natanael, e o Senhor Jesus justificando Natanael diante do povo para Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? O que é a palavra do Senhor está falando conosco essa noite? O Senhor Jesus não só apresentou Natanael, como provou para o povo e para ele, que conhecia a alma dele, as angústias dele, que viu aquele momento onde Natanael, eu fico pensando que Natanael estava ali com a cabeça encostada naquela árvore, pedindo algo a Deus, orando por algo ao Senhor, clamando pela misericórdia de Deus por alguma coisa, apresentando diante de Deus uma petição que ele achava que poderia ser impossível. E ele viu uma ação tão rápida de Deus, num tempo assim, que o Senhor usou de outras pessoas, usou de Filipe para ir lá e falar: vem aqui que você vai ter sua resposta. Vem aqui, Natanael, que alguém a quem eu conheço e vou te apresentar vai te dar a sua resposta. Quando você estava lá embaixo da figueira, Natanael, eu te vi, disse o Senhor Jesus. E o Senhor trouxe a Natanael um consolo ao coração. Trouxe uma resposta que só ele conhecia. Só Natanael sabia o que ele tinha apresentado diante de Deus. Mas o Senhor Jesus, na sua onisciência, trouxe a resposta de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E o Senhor, ele disse a Natanael, fez a Natanael uma promessa naquela passagem. E eu profundamente venho dizer o quanto Deus tem falado comigo nessa promessa. Ele vem trazer para a igreja uma promessa. Ele diz para a igreja assim: vocês acham que já viram muitas coisas? Vocês já ouviram falar dos milagres de Jesus? Já aconteceu milagres na vida de vocês e vocês ainda não estão totalmente convencidos? Mas olha a promessa do Senhor: coisas maiores ainda do que estas vocês verão. Coisas maiores do que estas, do que esses que têm acontecido, a igreja vivenciará. Irmãos, o Senhor tem chamado a igreja diante do coração de vocês, pelas palavras de vocês, nesses textos que foram escolhidos para esse congresso, para frutificar. É um chamado. Essa passagem de João 15, 16 é o chamado. A palavra do Senhor está chamando a cada um de vocês para virem à presença de Deus e para manifestarem a graça de Deus àqueles que não estão diante do Senhor. Esse capítulo vem falar dos frutos. Irmãos, as igrejas hoje, eu vejo muitos irmãos preocupados nos frutos, mas não param para meditar nos frutos. Acham que dar fruto é só trazer mais alma para a igreja. Será que é só isso?
Quando o Senhor Jesus fala das ilustrações ali a partir das parábolas, Ele fala das dracmas, Ele fala dos dons, Ele fala do dever de cada um. Para um Ele deu 1 dinheiro, para outro Ele deu 2 dinheiros, para outro Ele deu 4. E Ele falou para todos eles assim: eu vou sair um pouco, viajar, vou me ausentar por um tempo, trabalhar com esses dinheiros, e quando eu voltar, vocês me prestarão contas. O que tinha 2, trabalhou e multiplicou. O que tinha 4, trabalhou e multiplicou. Mas o que tinha 1, o que fez? Com medo da volta do seu mestre, ele enterrou, pensando assim: pelo menos enterrado eu sei onde está. E quando o meu senhor voltar e pedir, eu entrego para ele. Não rendeu, mas também não perdeu. Né? Olha que pensamento pequeno. Mas o Senhor Jesus, quando essa passagem de João, capítulo 15, vem falar dos frutos, Deus vem dizer para nós, irmãos, da nossa forma de agir, do nosso estado diante de Deus, da nossa busca pela unção do Senhor, pela presença do Espírito Santo do Senhor. Certa vez eu estava na igreja e uma irmã subiu ao altar e pediu chorando para a igreja oração por sua mãe, que havia recebido um diagnóstico de tumor no seio, maligno, câncer. E ela falou assim: nossa família está desestruturada, mas pela fé eu peço aos irmãos que orem. E a igreja entrou em oração por essa senhora, uma irmã já idosa, muito cheia do Espírito Santo do Senhor. E passados alguns dias, eu sonhei. O Senhor falava comigo em sonho: vai lá, ora com intercessão de mãos sobre essa pessoa. Meu esposo chegou do serviço, eu contei para ele. Ele falou assim: eu estou tão cansado, eu vou descansar um pouco e nós vamos juntos. E aconteceram tantas coisas e nós não fomos naquele dia. Na segunda noite, novamente o Senhor me incomodou, exatamente o mesmo sonho, e o Senhor falando: vai lá, ora com intercessão de mãos. Irmãos, no dia seguinte, eu levantei quietinha, deixei um bilhetinho para o meu esposo, fui. Primeiro, ouvir a palavra do Senhor e obedecer, ouvir a sua voz, Deus. Cheguei lá, a irmã espantou-se, né? Falou assim: você trouxe algo de Deus para mim? Aí eu falei assim: olha, eu vim sim porque o Senhor mandou. Sobre aquele problema que foi pedido, apresentado diante de Deus, o Senhor pediu para que eu viesse orar, enviou-me aqui para orar por você. E a irmã entrou num êxtase ali, glorificando a Deus. Deus disse que eu vou ser curada. Eu falei: não, o Senhor falou nada disso. O Senhor só falou para eu orar por você sobre esse problema. Mas, como eu creio que quando Deus envia, Ele entra com providências, eu creio que o Senhor vai agir. Eu creio que a providência do Senhor já está diante do altar sagrado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Passaram-se 2, 3 semanas, a irmã ligou. Irmã Meire. Ela gritava no telefone. Você precisava ser a primeira pessoa que eu ia contar isso. Foi no médico, fez os exames, não tinha tumor. Aí o médico falou: não, mas você fez 5. E nos 5 tinha um tumor. Vai fazer em outro lugar. Foi fazer em outro lugar. O resultado foi negativo. Glória a Deus. Mas aí juntaram todos os médicos, a equipe médica. Aqui tem câncer,
aqui não tem câncer. Aqui tem câncer, aqui não tem câncer. Como é que pode? Vamos fazer mais um. Agora você vai fazer em tal lugar, vai pagar tanto, mas nós queremos o resultado desse lugar. Ela falou, eu vou, porque Deus já me curou, mas vai dar negativo. Irmãos, o terceiro exame que ela apresentou diante dos médicos não tinha câncer. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Não é porque eu fiz alguma coisa. Não é porque eu fiz alguma coisa. Porque quem faz é o Senhor. Glória a Deus. Mas olha os frutos que isso pode causar. A irmã foi testemunhar em outros lugares, na sua vizinhança, no seu ciclo de amizade, o que Deus tinha feito na vida dela. E outras almas que não estavam diante de Deus acreditaram no poder de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto em resgatar aquele que está lá fora, mas os nossos testemunhos são contrários. O que o Senhor pede para a igreja? Que o seu testemunho seja a graça de Deus na sua vida. Porque a partir da presença de Deus na sua vida, os frutos virão. Porque se você ver os frutos, a soberba enche seu coração. Porque nós somos fracos como seres humanos. E nós vamos falar assim: aquele eu trouxe para a igreja. Aquele só está salvo porque eu briguei para ele. E o Senhor, Ele não tem prazer que a soberba encha o coração do seu filho. Porque senão essa alma é perdida. O Senhor tem prazer que os seus filhos sejam libertos e permaneçam diante dele como filho. Então, irmãos, ouvem o chamado de Deus na sua vida, porque muitos já deram ouvidos, mas tem irmãos dormindo na igreja. O Senhor tem mostrado que muitos estão adormecidos, que muitos estão feridos dentro das igrejas. E a igreja tem que ser o primeiro hospital para tratar as almas. E os que são usados por Deus para esse tratamento é o pastor, é a sua esposa, são cada um dos membros da igreja. Porque a palavra do Senhor diz que serão muito cobrados, que serão muito exigidos de cada um deles o preço das almas, porque as almas pertencem a Deus. Não é para engrandecer o meu coração, o seu coração, é para adorar ao nome do Senhor, porque quem liberta, quem chama, quem restaura, quem justifica é Deus. Quem intercede diante do Senhor pela sua vida e a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Quem vem convencer do pecado a cada um que está aqui essa noite é o Espírito Santo de Deus. E eu deixo para a meditação dos irmãos que o Senhor, Ele disse que nenhum de nós estaríamos sozinhos ou desamparados. Nenhum daquele que fala, Deus, olha por mim, estará desamparado diante do Senhor. Porque o Senhor Jesus, em suas palavras, Ele prometeu mais uma coisa. Entre todas as suas promessas, que todas elas se cumprem, Ele disse, eu vou, mas eu não vos deixarei sozinhos, não vos deixarei órfãos. Sabe o que isso quer dizer? Eu não vou te deixar sem a companhia de um pai amoroso. Eu não vou te deixar sem o conselho de um pai, porque o pai é o melhor seu filho. Eu vou, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, um Consolador, que estará com cada um de vós todos os dias, até que eu volte, para chamar você, para
para nos levar para casa. Onde é o nosso lugar. Eu agradeço ao Senhor Jesus por essa oportunidade. Eu louvo a Deus. E eu peço ao Senhor que venha abençoar grandemente a vida de todos aqueles que querem ir cumprir a palavra de Deus. Aleluia. Onde está o jovem Jonatas? Por gentileza. Vamos adorar o Senhor. Logo após o Jonatas, o nosso Ministério de Louvor vai estar também se colocando nos seus lugares para nós adorarmos ao Senhor com o nosso hino oficial. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Antes de louvar, eu queria agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de aqui estar. Confesso que estou com uma perna um pouco tremenda aqui, não é fácil vir aqui na frente, ainda mais com a responsabilidade que a tia Meire me passou. Ela havia pedido para que eu preparasse um louvor, e a letra desse louvor ela fala muito com qualquer cristão. Então assim, eu peço que vocês meditem na letra, meditem na palavra que foi pregada, que nós possamos sair daqui mais uma vez conscientes da missão que Jesus nos deixou, amém? A unção de Deus está sobre mim, me ungir, posso profetizar. Enfermidades vão embora quando o ordeiro sai na hora, porque a unção de Deus está sobre mim. Ao levantar as minhas mãos, o inimigo vem ao chão, porque a unção está sobre mim. Deus está sobre mim, me ungir, posso profetizar. As barreiras caiam por terra, o mal não pode resistir, pois a unção de Deus está sobre mim. Posso saltar as muralhas, posso tomar Jericó, posso debaixo da luz duvidar, porta-voz se tornar em pó. Posso saltar as muralhas, posso tomar Jericó, posso debaixo da luz duvidar, debaixo da unção. Sobre nós, nos ungiu, agora podemos ordenar, e as barreiras caiam por terra,
seu louvor, posso tirar dos abismos em nome do Senhor. A unção de Deus está sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor. Peço a licença do pastor, mas Deus está me incomodando nesse momento em que ele estava sentado para pedir uma coisa. Pai, fique em pé, por favor. Coloca a Bíblia sobre a cadeira. Pode dar um pulo? Pode levantar esse braço. Agora o outro. Levantar uma perna. Agora o outro. Pelos médicos, ele não poderia mais mexer além do seu pescoço para cima. Foi baleado na coluna. Mas o nosso Deus, esse Deus que foi dito aqui nessa noite, o colocou de pé. Dá aqui um exemplo vivo. Isso não é história, isso é vida, isso é fato, isso aconteceu. Glorificado seja o nome do Senhor, amém?